Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um cafezinho com a Josi, mais um encontro nosso para eu estar passando o meu conhecimento para poder ajudá-los. Fico muito feliz, né, de toda quarta-feira estar aqui contribuindo para isso, né? Eu sou a Josi Oliveira, nutricionista, e te ensino a resgatar sua autoestima através do emagrecimento. Hoje eu escolhi um tema muito interessante porque várias pessoas têm dúvidas sobre o assunto do açúcar, de qual usar, do adoçante, de qual usar, em que momento, né? E se for falar, nós temos inúmeros tipos de açúcar, né? Alguns que são totalmente naturais. Um exemplo, frutose, né? A frutose é extraída da fruta, ou seja, a maçã tem, a banana tem, o mamão tem. Temos também a lactose, né? Os derivados de leite, o leite, temos aquele gostinho adocicado que você sente no leite, é um açúcar ali presente, porém super natural. E também tem o mel, né? O mel é de fonte super natural, que também tem frutose, porque é extraído através também de algumas plantas, né? De algumas frutas. Então hoje eu vou dar assim ênfase em 3 tipos de açúcar super usado que as pessoas às vezes se confundem muito na hora de comprar na prateleira do supermercado ou até de uso diário, né? A confusão acontece principalmente quando se trata de açúcar mais natural, né? Falando deles, então nós vamos começar pelo mascavo. Mascavo e demerara são 2 tipos de açúcar supernatural, né? O que modifica é o processo químico e aditivos ali compostos na hora da produção. Então o demerara, se você tem conhecimento, ele é mais grosso, né? Você vê que ele tem um poder de adoçar, mas ele é bem natural. Ele tem um processo químico bem menor. Já o mascavo não tem nenhum tipo de processo químico, né? Ele já é uma extração natural, sem nenhuma perda de composição de minerais, que é muito importante você saber também. E aí, controversa a essa situação, temos mais 2 açúcares que é muito usado e utilizado pela nossa cozinha, né? Pelo nosso dia a dia, e até em restaurantes, bares. E aí, nós estamos falando agora do açúcar cristal e do açúcar refinado, né? A forma de composição natural desses açúcares é perdida durante o seu processo químico. É incluído ali na forma do processo, no refinamento, várias composições químicas que tira todos os nutrientes. Então, eu estou falando dos minerais. Então, quanto mais refinado, menos composição natural, ou seja, muito mais artificial. Então, o refinado e o cristal são 2 açúcares que é totalmente produzido e modificado na hora do processo de industrialização. Então, levando em consideração o poder de açúcar, tanto do açúcar cristal quanto do açúcar refinado, mascavo e demerara, é uma quantidade calórica muito parecida. O que às vezes as pessoas confundem muito é exatamente isso. Sendo natural, eu posso usar à vontade. Para você que está num processo de emagrecimento, com dieta restrita, de extracalórico, de açúcar, você tem que evitar. Não é só porque ele é natural que você pode estar usando em quantidades grandes, ou seja, diariamente. Então as pessoas às vezes se enganam muito quando faz as receitas fit, que eu já citei várias vezes, que são receitas que às vezes a pessoa se engana, se sabota. Opa, eu não coloquei açúcar cristal. Ah, mas eu coloquei a demerara ou então eu coloquei a mascavo. Fiz um bolo integral, mas não tem açúcar, tem açúcar mascavo. E tem o poder de adoçar da mesma forma e com a quantidade calórica do mesmo jeito. A diferença de calorias entre esses 4 açúcares que eu citei agora, que é cristal, açúcar refinado, demerara e o mascavo, é muito parecida. Então você vai só trocar composição nutricional, ou seja, a composição nutricional do demerara e do mascavo é mais natural, sem menos processamento, sem aditivos químicos, mantendo mais a quantidade de nutrientes, ou seja, dos minerais, certo? Então você tem que entender uma dica muito importante. Esse tipo de açúcar natural, chega muito essas perguntas para mim, em relação ao diabetes tipo 1 e 2, não podem ser usados. As pessoas às vezes se confundem porque tem diabetes, pode usar o mascavo, mas ele tem um poder de açúcar, um poder de adoçante muito grande.
Então você tem que entender que não pode, a não ser sendo orientado por uma nutricionista ou até por uma indicação médica. Mas normalmente ele sobe a glicemia com uma quantidade mais elevada. Então, para esses pacientes portadores de diabetes tipo 1 e 2, não indico, tá? E para você que pretende ter uma vida mais natural e não quer contar calorias, o Demerara e o Mascavo seriam o mais indicado, tá? Então, veja bem, eu vou falar agora dos adoçantes, né? Os adoçantes em relação aos açúcares mais naturais, com a controvérsia disso, ele tem menos calorias ou até isento total. Um dos adoçantes mais usados hoje pela população mundial brasileira é a sucralose. A sucralose é extraída a partir de uma substância da cana-de-açúcar, tem um poder de adoçar tanto quanto, até um pouco mais, 30 vezes em média, dependendo do fabricante, e você fica livre de calorias. Então, para você que está escolhendo uma vida mais natural, sem adição de consumo de açúcar ou de calorias extras, a sucralose seria super indicado, certo? E é considerado, sim, um adoçante natural, porque é extraído de uma substância da cana-de-açúcar, certo? E aí, vem também mais uma opção, estévia. Muitas pessoas, né, chegam perguntando do estévia porque ele é mais natural. Sim, ele é extraído de uma planta super natural, que é chamada estévia também. É até indicado para gestante, é até indicado para pessoas com algum problema de saúde, dependendo, né, tem que acontecer uma intervenção e orientação nutricional e médica. Mas é usado sim, de forma natural. Certo? Então, se você está num processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, se você tem hábito de colocar açúcar normal, ou que seja ele mais natural, mascavo, no seu suco, tenta trocar pela sucralose. Ela vai fazer um efeito de poder de adoçante que vai te satisfazer. E aos poucos você vai tirando, caso seja a sua intenção, tá? E agora falando do xilitol. O xilitol, ele é extraído de várias fibras de frutas, certo? Então, ele é considerado natural? Sim. Com alguns fabricantes, ele tem até 40% a menos de calorias. Presta atenção nisso. Então, tem alguns fabricantes que têm uma quantidade, sim, de caloria. Por quê? Por conta de ser extraído dessas fibras de fruta. Mas tem alguns fabricantes que têm um poder de adoçar e com menos calorias. Também acontece, né, de você achar na prateleira e ficar com essa dúvida. Mas se você quer realmente ficar isenta totalmente do açúcar, a opção é a estévia ou a opção é a sucralose, que são duas composições que vai te satisfazer em relação ao seu consumo diário e que não vai te fazer mal. Uma das coisas muito importantes que eu gosto sempre de citar nas lives, citar para vocês aprender, é a quantidade usada de calorias extras. Agora